Boa tarde! Boa tarde, Imperatriz, boa tarde, região. Bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, mais uma edição do nosso Balanço Geral. Já comecei com o BG do Balanço lá em cima. Seja bem-vindo. Assim, ó. Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral. É no Balanço Geral que você vai ficar informado de tudo que acontece em Imperatriz e toda a nossa região. É aqui no Balanço que você participa também pela internet, através do fmnativa.com.br. É aqui no Balanço, você manda sua foto e eu mostro você bonito, bonita, aqui na tela do nosso Balanço, a tela da verdade. É claro que você, de qualquer parte de Imperatriz e região, seja muito bem-vindo. Você está chegando agora para o seu horário de almoço? Participa comigo, o telefone é simples, 99105-9341, está na sua tela. Anota para você também chegar junto comigo aqui no Balanço Geral. Olha só quem é que está chegando. A gente mostra o telespectador, já para começar muito bem a tarde de hoje, essa sexta-feira gostosa, uma excelente tarde. Abre a janela do seu coração pra gente. Afinal de contas, a gente está chegando agora na sua casa, com muito carinho, trazendo essa programação gostosa do Balanço Geral. Somos de Senador La Rocque, manda aí um alô, estamos ligados no programa. É a Lindiane, tá ligada também o Antônio. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Manda um alô aí também pro meu esposo, Baixinho, aqui do Lava Jato. Ele ama o programa também, é todo mundo? Ah, que legal, que coisa boa, hein? Estamos também ligadinhos aqui no Balanço Geral. É a Cleide do Bom Jesus. Ô Cleide, tudo de bom para você também, Cleidinha? Olha, o nosso abraço, o nosso carinho para o nosso telespectador que todas as tardes, carinhosamente, manda a sua foto aqui, a sua selfie pra gente no nosso Balanço Geral. A gente mostra com o maior prazer que são pessoas fiéis aqui no nosso balanço. Que coisa boa! Vamos balançar, minha gente, vamos balançar. Olha, já tem notícia e informação chegando, hein? O Balanço Geral de hoje começa falando de um homicídio. Me dá aquele BG lá da polícia, porque eu já começo com bronca policial, hein? Um homicídio praticado em Marabá, no estado do Pará. Um professor universitário é morto. Me dá imagens do professor. Ele é morto com tiro a queima-roupas. Olha só, as imagens estão circulando nas redes sociais. A vítima é esse que você vê na tela. Professor Ederson Costa dos Santos. Ele tem 28, ou tinha, infelizmente, 28 anos de idade. O crime aconteceu no dia 4 de agosto. Agora, meu amigo, preste atenção como foi que esse professor acabou perdendo a vida. Um cara jovem, já preparado, tinha estudado bastante para praticar a sua profissão, mas acabou sendo interrompido, a sua vida interrompida por conta das imagens que você vai acompanhar agora. Me dá imagens do vídeo, por gentileza. Olha só a cena do crime. Você vê nesse exato momento um homem tirando, olha, tirou a arma da cintura, um tiro, 2 tiros, o professor cai no chão. Esse que cai aí sem vida é o professor Ederson. Infelizmente, olha, uma mulher vai lá, chama o rapaz e os dois saem. O rapaz que acabou atirando no professor, os dois saem tranquilamente. Eles estavam num veículo de cor vermelha. As imagens são de uma câmera de segurança nas proximidades. Olha mais uma vez. Tiro a queima-roupa. Gente, que frieza, hein? Que frieza com que esse crime é cometido. As informações são de que uma briga de trânsito, um desentendimento durante a passagem aí nas ruas lá de Marabá, no estado do Pará, houve um desentendimento e acabou gerando nesta cena que você vê aí, lamentavelmente. Olha só, vem para mim aqui mais uma vez, Cristóvão. Já está preso o principal suspeito de ter cometido esse crime que você está vendo aí nas imagens. Segundo investigações da Polícia Civil, que inclusive foi repassada aí, as investigações apontam que um policial militar, o suspeito é um policial militar lotado aqui na cidade de Imperatriz. Me dá imagens, olha ele aí. Gente, Felipe Freire Sampaio Gouveia. De acordo com informações, ele é soldado da Polícia Militar do estado do Maranhão. A revelação foi feita, em relação à participação, é feita pela Superintendência da Polícia do Sudoeste do estado do Pará. A delegada Simone Felinto, ela acabou chegando às investigações após o carro ter sido identificado. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito está detido e também prestando depoimentos. Acabou tendo que confessar, tendo que
prestar depoimentos em relação a esse crime. Mas no momento do depoimento, o policial militar acabou permanecendo calado. Ele não assumiu, nem disse nada em relação à motivação do crime. Que se sabe, pelas informações da polícia, é que esse crime teria sido praticado exatamente por conta de um desentendimento, no trânsito. Aí tá aí o professor, né, gente? Olha só, rapaz jovem, acabou perdendo a vida, que coisa. É um perigo, essa questão de discutir em trânsito é sempre um problema, né? Você nunca sabe com quem você está falando. Fica o registro aqui e, acima de tudo, chamar da atenção aí para você que está no trânsito todos os dias. Muito cuidado, porque cenas como essa que você acabou de ver podem também acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. O pior de tudo isso, Agora o policial militar mostrado aí, ele vai responder, já está sendo investigado, vai ter que responder pelo crime, e infelizmente a coisa acontece dessa maneira, um exaltar de ânimos, e aí a coisa termina com a morte, com o crime praticado de forma tão cruel como foi a morte do professor morto com tiro a queima-roupa. Que coisa, hein? Ainda nessa edição, mais detalhes em relação a essa ocorrência, a gente mostra para você no Balanço Geral. Familiares e amigos velam o corpo do advogado, o Gildenor Santos Piauilino. De acordo com informações, o advogado, lembra do caso? Ele foi atropelado por uma caminhonete que invadiu a preferencial no cruzamento das ruas Brasil e Souza Lima, no bairro Nova Imperatriz. Enquanto isso, meus amigos e amigas, imaginem só, o advogado morto, familiares se despedindo dele, dando o último adeus, familiares e amigos do advogado. E enquanto isso, em menos de 24 horas, a justiça colocou em liberdade já o empresário que atropelou o advogado Gildenor e também o genro, o Fábio. Wesley Alves, que é o empresário, Wesley Alves do Nascimento, de 34 anos, ele foi autuado pelo crime culposo e a soltura dele aconteceu após a audiência de custódia, ou durante a audiência de custódia realizada no final da tarde de ontem. A família agora busca respostas em relação a esse caso. O fato é que o caso chamou a atenção, grande repercussão e comentários nas redes sociais. Está aí a imagem do empresário também, Wesley, que acabou já sendo colocado em liberdade na audiência de custódia. Nós vamos ver agora o depoimento dos familiares e também da advogada, que acompanha o caso aí desse atropelamento. Na tela do Balanço, põe no ar. Meu pai trabalhou durante vários anos aqui como advogado em Imperatriz e também como professor da FACIMP. Aqui ele é muito conhecido. Ele sempre foi um excelente pai, um excelente profissional, professor. E a gente perdeu ele de forma trágica, de forma violenta. Mais uma vez, devido à imprudência, que o problema da nossa população hoje não é a nossa legislação, não é a punição do Estado, é questão mesmo de educação. O brasileiro ele ainda não está educado para consumir bebida alcoólica e para possuir veículo automotor. O advogado ele está simplesmente para provar que o seu cliente é inocente. Se seu cliente é inocente, por que da negativa dele fazer o exame? Porque se seu cliente é inocente, não tem porquê ele não querer fazer o exame. A forma, eu acredito que muitos viram na rede social, como ele avançou, a preferencial, aquilo ali até um cego percebe que um cidadão que avança uma preferência daquela forma está em situação de embriaguez. Mas, como eu já disse, é um direito que assiste, ele pode mentir, ele tem direito disso, ele tem direito ao advogado, e a gente está esperando a justiça tomar de conta do caso. Tá aí, é realmente lamentável, Se busca uma resposta em relação a esse caso mostrado aqui no nosso Balanço Geral. Inclusive, nós falamos em relação ao relato da advogada, que está acompanhando também o caso, e que tem mais informações também sobre qual é o posicionamento que se toma, gente? Porque tanto a família, quanto amigos, quanto a sociedade agora, de modo geral, que acabaram se envolvendo direto ou indiretamente nos comentários e se envolvendo, vivenciando
esse atropelamento que aconteceu aqui em Imperatriz, cada um emite a sua opinião. Mas agora, sabendo o que vai dar isso, só a justiça pode dizer. Vamos ao relato da advogada. Então, desde ontem, nós vamos acompanhando a nível de delegacia o desenrolar dessa prisão desse acusado. Nós acabamos de acompanhar também, eu e diversos advogados, prestando apoio ao doutor Judenor, a audiência de custódia, onde esse acusado, infelizmente, foi liberado pelo juiz e não levou em consideração o pedido do Ministério Público, que foi a decretação da sua preventiva. E, infelizmente, ele vai estar aí solto. E eu conclamo à sociedade, eu conclamo aos demais advogados que nos unamos. Precisamos nos unir, gente. Precisamos nos unir porque um crime como foi praticado, apesar de ter sido de trânsito, mas a pessoa que estava ao volante, ela estava alcoolizada, ela colocou em risco a vida de qualquer outra pessoa. Infelizmente, foi o doutor Judenor. Mas está comprovado nos autos que ele estava embriagado, que ele avançou a preferencial, não respeitou nenhuma placa de trânsito. Existe prova concreta nos autos, mas infelizmente a Justiça achou por bem hoje colocá-lo em liberdade, sem um pagamento de fiança, simplesmente se sensibilizou com o fato dele ser pai de família, ter domicílio certo e com isso ele vai responder o processo em liberdade. A sociedade se sente impune, onde a pessoa hoje pega um carro, bebe e dirige da forma como quer, não respeita o trânsito. Então, a gente se sente impune sim, porque as autoridades deveriam, de uma forma mais coercitiva, punir esse tipo de comportamento, esse tipo de assassinato, porque é uma forma de assassinato sim. Foi um homicídio que ele cometeu. Quando a pessoa bebe, ele assume o risco de estar praticando realmente qualquer crime. E ele era consciente disso, ia ser evadido do local, não prestou socorro, e isso só vem realmente nos entristecer, não só a classe, mas toda a sociedade. As respostas continuam sendo buscadas, o fato é que a ocorrência realmente não pode ficar sem respostas de maneira nenhuma, né? E é claro que a gente espera também que esse caso e outros casos que a gente mostra aqui no nosso Balanço Geral sempre servem de exemplo, né, gente? Muito cuidado, trânsito. Ó, você viu aí, nós mostramos no começo do Balanço Geral aqui, uma morte por conta de uma discussão de trânsito no estado do Pará. E aí agora a gente mostra uma morte, olha só, após uma discussão de trânsito, né, uma morte. E agora a gente mostra o segundo vídeo, uma morte por conta de uma imprudência de trânsito. Uma imprudência. E aí, o atropelamento e, infelizmente, 2 vidas que se perdem. O trânsito é complicado. Se a gente não tiver os cuidados necessários, tanto põe em risco a vida da gente quanto a vida de outras pessoas. Então, é necessário toda cautela e que esses 2 casos tenham exemplos de lições de vida para nós que estamos aqui, que ficamos do outro lado, que vemos, que acompanhamos esses casos. Fica o exemplo, tanto para o cuidado com a imprudência, quanto para as discussões de trânsito, que a gente tenha paz, gente. É o melhor caminho que a gente tem que seguir, é o caminho da paz, é o caminho do bem, é o caminho do acordo. Poxa, bateu, pede desculpas, vai lá, conversa, é o melhor caminho para resolver qualquer que seja a situação e o problema. Que coisa, hein? Vamos continuar com o nosso Balanço Geral. Deixa eu mudar de assunto aqui para falar da situação de infraestrutura da Estrada do Arroz. A dificuldade de tráfego por lá é complicada para quem precisa constantemente utilizar a MA. Meu amigo repórter Emerson Giovanni esteve lá e mostra aqui na tela. Balançar. Há quase 4 meses depois da última viagem e há pelo menos 3 meses sem chuvas torrenciais, voltamos à MA 386, a Estrada do Arroz. Começamos pelo desvio da Faquini. Não encontramos mais as poças de lama, nem os atoleiros, mas as reclamações continuam. Rapaz, aqui tá meio crítico, é devagarzinho, buraco para todo lado, saindo de um e entrando no outro, tá meio difícil. A gente faz o que a gente pode, né? Atrasa a viagem? E muito, bastante. A pista é estreita e sem acostamentos. Os buracos que antes tinham lama agora produzem poeira. Seguimos em frente. O repórter cinematográfico Wilson Pinheiro registrou a dificuldade destes 2 caminhões na curva.
Agora, literalmente, na Estrada do Arroz, se durante o dia é complicado, à noite... A noite está horrível, tem por causa das carretas, né? A poeira é muito densa aqui e aí complica o nosso trânsito aqui à noite. Esse é um dos pontos mais críticos da rodovia. Os veículos, caminhões e ônibus precisam entrar na contramão para se livrarem dos buracos mais profundos, procurando os pontos menos ruins. Mesmo assim... Complicado, muito difícil. Por quê? Porque é buraco demais, né? E às vezes dá prejuízo para a empresa, quebra mola. Por mais que a gente tenha cuidado, mas acontece de vez em quando tem um prejuízo para a gente, né? A rodovia são 60 quilômetros. Pessoas de pelo menos 10 povoados precisam da estrada em boas condições. Olha só, realmente está difícil a situação, né? Para quem precisa da Estrada do Arroz, realmente não dá para você confiar. E aí a situação pode provocar acidentes também. Bom, a Secretaria de Infraestrutura informa em nota, mandou uma nota aqui para o nosso Departamento de Jornalismo, informando que realiza obras de recuperação emergencial no trecho de 14 quilômetros da BR-010. O trabalho da infraestrutura está na BR-010, né, ali na rotatória da Suzano. Esclarece também que nos próximos 15 dias serão feitos trabalhos de melhoramento da rodovia da Estrada do Arroz, que inclui o serviço de drenagem, terceira via ou terceira faixa, né, como é conhecido, também a sinalização e o recapeamento da Estrada do Arroz. Portanto, nos próximos 15 dias, de acordo com a nota aí da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a Estrada do Arroz deve receber a visita. Isso é claro que é bem-vinda, né? Uma visita como essa é sempre bem-vinda. Olha só a situação, gente. Uma MA que movimenta aqui a nossa região. Aliás, essa MA não só movimenta a nossa região, como depois que foi asfaltada também acabou facilitando aí para os moradores que constantemente estão indo e vindo na Estrada do Arroz. 14 povoados de Imperatriz até Cidelândia, né? De Imperatriz a Cidelândia são 14 povoados. Aí o pessoal está aproveitando a Estrada do Arroz. Se não tem estrada, fica complicado aí para a população, não é verdade? A gente continua o nosso balanço geral para falar para você agora das facilidades da Noroeste, as lojas que vendem moda. Eu estive lá na Noroeste para falar para você do mês dos pais, tá bom? E no mês dos pais agora, nessa semana que antecede o Dia dos Pais, né, aquele VT que eu estive lá, Cristóvão, mostra exatamente o horário de funcionamento da Noroeste. Presta atenção nesse VT, porque você vai saber que a Noroeste estendeu o seu horário de funcionamento para facilitar a vida de quem precisa dar o presente do papai, de quem precisa, de repente, de um tempo a mais. Você não teve tempo de ir durante a semana, vai no final de semana, que a Noroeste também está atendendo você com muito carinho lá. Tá tudo ok? Vamos então para o recado da Noroeste, direto para a tela. Plantão de ofertas, últimos dias para você comprar o presente do papai. E a Noroeste, para facilitar a sua vida, vai estar aberta no sábado e no domingo. Aqui tem presente para todo tipo de pai. Calçados das melhores marcas, os melhores lançamentos no setor de confecções, relógios modernos, perfumes importados e os melhores e mais modernos celulares, em até 10 vezes com 30% de desconto. Aqui tem sempre novidades em todos os setores da loja. E para garantir o presente do papai, tem o cartão Noroeste. Vem agora fazer o seu. Rápido, fácil, sem anuidade, sem taxa de adesão. Desconto nos parcelamentos. Tudo em até 10 vezes sem juros. Desconto no mês do seu aniversário. E você ainda tem 10% de desconto na primeira compra. Aí tem mais, hein? Neste sábado, a Noroeste vai estar aberta até as 3 horas da tarde. E no domingo, até 1 hora da tarde, esperando você. O seu paizão, bonito e elegante na moda, é aqui na Noroeste, as lojas que vendem moda. Na Getúlio Vargas com Amazonas, no centro de Imperatriz. Ah, e não posso esquecer, sábado até as 3 horas da tarde, domingo até 1 hora da tarde, portas abertas esperando você. Noroeste, as lojas que vendem moda. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho uma entrevista ao vivo. A gente vai lembrar o caso daquelas 3 irmãs que foram presas e cada uma delas estava com uma criança. Para onde foram as crianças? Daqui a pouco eu conto para você, não sai daí, o Balanço volta já já.